No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio. Oi, gente, outro ponto de vista, mais uma vez, hoje aqui em São Paulo, feriadão, Corpus Christi, né? Um bom feriado a todos. E aí você vai ter mais tempo de assistir com calma o nosso podcast. Vamos junto? Vamos lá? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Na mesa, nossa presidente, Dona Yumi. Tudo bom, Yu? Oi, tudo bem? Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui conversando sobre espiritualidade, energia, autoconhecimento. E vamos lá, convidamos vocês para estar aqui com a gente para refletir algumas coisinhas. No episódio passado, a gente estava falando sobre família. A gente abriu o canal, né, de comunicação, o WhatsApp, os e-mails, e veio muita pergunta. E acho que a gente está com esse problema dessa guerra, doenças, e eu acho que até isso acabou despertando mais interesse nas pessoas. Então nós vamos dar uma ênfase maior a esse episódio que a gente fala da família. E de novo, depois desse episódio, se quiser mandar mais perguntas, tá bom? Vamos lá então. A gente vai falar hoje sobre fertilização. Tá bom? Então a gente sabe que o que aconteceu no episódio passado, a gente falou, né, que a cultura da sociedade ela vem mudando, algumas características sociais elas estão mudando. Antigamente as famílias eram grandes, hoje são pequenas, e hoje o que está acontecendo, elas ficaram muito pequenas, tão pequenas que às vezes as pessoas não querem mais nem ter filhos, e é por isso que a gente vai estar dando ênfase à fertilização. Você quer falar alguma coisa de fertilização, Yumi? Então, porque na verdade a reencarnação é uma oportunidade, né, das pessoas estarem aqui vindo para resgatar, para corrigir, né? E eu acho que a fertilização na visão espírita, ela pode ser natural ou assistida, né? Desde que seja você está dando a oportunidade, né, desse espírito estar se corrigindo, né, e crescendo, evoluindo. E é isso. Então, pessoal, a gente sabe que hoje os jovens eles têm pensado muito em constituir família. Eles têm talvez até evitado, né? E eles estão postergando muito essa situação. E o que a gente sabe que fisiologicamente para a mulher vai ficando cada vez mais difícil, principalmente na marca dos 40 anos de idade, é uma data que começa a ficar um pouquinho mais complicado para a mulher, existem riscos maiores na gravidez e assim por diante. Na fertilização, muitos acabam congelando seus óvulos ou seus espermatozoides, né? Aí eu tive curiosidade de ir numa clínica, uma super clínica de amigos nossos, poder fazer um estudo da parte espiritual, e foi interessante, tá bom? Então o que eu queria falar é a parte espiritual do processo. Então eu tive a oportunidade de ver os cilindros de nitrogênio líquido e umas varetinhas lá. Aí nessas varetinhas que estavam imergidas no nitrogênio líquido, existiam varetas com óvulos, espermatozoides e outros com óvulos já fertilizados, tá? Fecundados, fertilizados. E aí eu tive a oportunidade de colocar a mão em cima dessas garrafas de nitrogênio. E aí foi até estranho, assim. Na garrafa onde tinham os óvulos, sentia nada. Na de espermatozoide não sentia nada. Onde tinham os óvulos fertilizados lá, já se chamou, acho que embrião já, não tinha nada. E a gente sabe que quando um espermatozoide entra num óvulo, você já tem a predestinação de um espírito para aquele óvulo fertilizado, gameta lá. E eu não sentia nada, foi super estranho.
Aí eu tive a oportunidade de depois ir para ver as estufas. As estufas é onde estão os óvulos fertilizados, né? Já o embriãozinho em células, e eles ficam numa plaquinha de pleque, assim, um negocinho transparente, redondinho, num gelzinho, e ficam numa estufa, numa temperatura controlada. Quando eu pus a mão em cima da estufa, mas foi uma gritaria, mas foi uma coisa muito louca, muita criança reunida, né, nessa estufa, e com a mão eu conseguia sentir essa presença dessas crianças. Aí os técnicos acharam até engraçado, falaram assim, não, você tá mentindo, não, você não tá sentindo nada. Eu falei, não, eu tô sentindo. Aí eles quiseram fazer um teste. Então você vai ver para mim assim, ó, vê esse daqui, me mostrarão lá uma plaquinha de PEC, assim, fala, me põe, vê o que é, se é menino, menina, e vê se você me descreve ele. E eu falei, olha, eu nunca fiz isso, não sei se eu vou acertar ou não, mas eu vou tentar. Aí eu coloquei minha mãozinha lá em cima e eu consegui sentir a criança, e me foi permitido que eu pudesse ver a criança. E aí eu falei assim, olha, é um menino, ele tem cabelo loiro, ele é bem fortinho, assim, troncudinho, e ele é bem espertinho. E aí eles estavam esperando chegar esse exame no período da tarde, né? E aí então aquela expectativa, vamos abrir o jogo, vamos abrir. Os técnicos não sabem como são os pais, né? Então eles só cuidam da parte celular, tal, né? Laboratorial. E aí chegou o exame, menino falou, 50%, tá bom, então vamos falar com os doutores que conhecem os pais para descrever. Não, o pai é loiro mesmo, tem olho azul. E as meninas ficaram morrendo de susto, ficaram assustadas, e para mim foi um teste, ou seja, mesmo fora, né, fecundado em laboratório, fertilizado em laboratório, a gente sente a presença de um espírito naquele momento. Isso foi muito importante pra gente, pra mim pelo menos, porque foi uma sensação muito diferente, porque nas gestações suas, você lembra que a gente teve a oportunidade de sentir as crianças no seu ventre e tal? Essa daí foi no laboratório, e eu pude ver e sentir a criança. Foi uma coisa muito incrível, para mim foi uma coisa muito incrível. E aí ficou bem claro que tem uma vida ali, né? Não, então, é isso que ficou claro para mim, quer dizer, ela não depende nem da mãe. É por isso que existe os bebês de proveta, barrigas de aluguéis, essas coisas. Só que existe aquela coisa, né, a energia da mãe, né? Sim. Então, uma coisa que muda muito, e a gente sabe bem disso, em algumas ocasiões, eu lembro que dependendo do que você fazia, ou você comia, ou você cantava, as crianças, os nossos filhos, eles tinham umas manifestações. E é por isso que, lembra que você teve umas fases assim, de querer comer uma coisa, Sim. querer comer uma outra, não teve? Sim. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro da primeira gravidez, eu tinha muita vontade de comer kiwi, e naquela época não era uma fruta assim que tinha à vontade, né? Então era cara, né? Era caro e não tinha assim, não era muito acessível, mas eu tinha que estar procurando sempre o kiwi para comer. E na segunda gravidez eu tinha muita vontade de comer erva doce. É uma coisa que eu não costumo, eu não gosto, tanto faz. Mas eu tinha que comer na feira, tinha que ser na feira, eu cheirava quando era aquele cheirinho adocicado, aí na feira mesmo eu ia lá e comia. E é isso, e na terceira, assim, eu não podia, eu adoro sushi, eu adoro comida japonesa, e na terceira gravidez eu não podia ver comida, sushi, comida japonesa, que me dava muito enjoo, né? E o da Bia foi assim, tudo, queria comer muito, qualquer coisa, até coisas pesadas eu aguentava. Então, mas você lembra que você às vezes falava com as crianças? Sim, cantava, colocava música clássica ou música de ninar, né? E dava para sentir, né? Eu acho que essa conexão, né? Essa troca de energia é muito forte.
Então isso que dá uma ideia para a gente refletir e até estudar a respeito, para ver como é forte a interação de um embriãozinho. Sim. Mesmo em estágio celular, né, nas divisões celulares, ele já se encontrava presente. Eu tive a oportunidade de fazer esse teste, eu pude acompanhar os técnicos, que são uma graça. Eles me permitiram ver no microscópio quando eles faziam a introdução do espermatozoide, e de imediato eu já conseguia sentir, é incrível. Então o que eu posso falar é que antes de haver já essa fecundação, a fertilização, já existia alguma coisa lá, mas na hora que entrou, despertou, parece que acendeu a luz. Foi muito interessante e assim, de novo, né? Cada um faz o que quer, mas eu já conseguia sentir a presença e a manifestação de uma criança. Muito louco, muito legal. Porque assim, espiritualmente, na hora da concepção, o espírito ele é atraído, né? Para estar junto. Na ali, verdade, o que a gente estuda e o que dizem as bibliografias é que o filho escolhe os pais. Sim. Né? Então ele já fica esperando, mas ou seja, o espírito não nasceu da fecundação. Não, mas ele vai ao ele encontro. É destinado àquela àquela divisão celular. Né? Por isso, exatamente. Aquela divisão celular. Então é isso, assim, tipo, é uma casinha e tipo, você vai para essa casinha. Exatamente isso. Mas aí, esse foi o caso de processo de fertilização normal, embrionária e tal. Mas aí eu fico pensando assim, naquelas crianças que estão no tanque de nitrogênio, né? O que aconteceu? A vida para eles parou. Ou seja, a casinha deles tá lá, tá congelada e eles estão não sabem presos se vão àquela casinha. E, de novo, é uma técnica, seria o que? Uma penalização, seria um momento de reflexão da criança que está lá no aguardo, mas seria exatamente isso. Né? A gente sabe de casos de pessoas que fizeram a introdução do embriãozinho lá, né, no útero, às vezes 4, né, 5, sei lá, os pais escolhem lá, né, e acaba às vezes havendo a perda, né, de alguns embriões. Eles acabam não vingando. Às vezes acontece de vingar todos, mas às vezes acontece de acabar perdendo. E o que aconteceu dessa pessoa que era conhecida nossa, que ela perdeu 2, né? Vieram 2 e ela acabou perdendo 2. E espiritualmente, assim, para quem não tem conhecimento, é difícil entender, mas essas crianças que sofreram aborto espontâneo, elas ficam muito tristes, elas ficam infelizes por não terem tido a oportunidade de virem aqui e se desenvolverem. Então é um aborto espontâneo, mas para as crianças fica aquela sensação de que, puxa vida, eu não consegui vir. E aí o que acontece? Você quer falar? Não, pode falar. Acontece das vezes as crianças ficarem a gente fala, obsediando as crianças que nasceram. Então, se às vezes acontecer esse aborto, né, espontâneo, e não houver uma preparação por parte dos pais, espiritual, religiosa, essas crianças, elas acabam sofrendo muito. Né? Então, nós tivemos um caso, né, de uma perda de uma criança, e como nós tínhamos conhecimento, a gente pôde orar por essa criança, a gente pôde manter a relação, mesmo que de respeito, com essa criança, e que ajudou muito, porque quando veio a nossa última filha, essa criança, ela obsediou muito tempo a nossa última filha, né, caçula, né? Então, uma orientação que eu dou para as pessoas que às vezes têm o problema de aborto, que seja provocado ou espontâneo,
A questão aqui não é criticar, ninguém está querendo fazer nada disso, assim, a gente está querendo explicar o que acontece. Então, quando existe essa situação de aborto, o que eu posso falar dentro da nossa visão espírita é que quando o espermatozoide entrou no óvulo, deu início à vida dessa criança. Ok? Ela já existia, mas a vida terrena ela iniciou quando esse espermatozoide entrou no óvulo. E a partir disso a contagem zerou e começou a correr. A partir disso. Por isso que no aborto, o aborto provocado, ele, na verdade, ele está interrompendo uma vida e está deixando de dar oportunidade, né, para que esse espírito possa vir aqui e não só reparar, crescer ele, né, esse espírito, mas sim os pais, né, que seria um encontro que já era pré-determinado, né? Para quem não tem o conhecimento, ele não entende a grandeza que é de uma criança, né? O que representa uma criança. Mas existe a contrapartida. A gente sempre fala assim que Deus está por trás de tudo que acontece. Sim. Então, se de repente um casal ou uma mãe faz a opção de fazer um aborto, existe uma razão para essa criança que está no ventre passar por essa situação. O que eu acho que é um pouco eu fico triste de saber assim, que as pessoas acham que a criança ela só é uma criança quando ela passa a ter uma determinada idade no ventre da mãe. Ou seja, enquanto ela é célula, eles não veem aquilo como uma criança. Mas não é verdade. É uma criança, é um ser vivo que está lá. Mas muitas vezes a gente sabe que essas crianças que são abortadas, elas passam por isso porque em outras vidas elas também cometeram abortos, ou estimularam pessoas a fazerem o aborto, ou ajudaram alguém a fazer aborto e assim por diante. Então, tem sua parcela de culpa quando você ajuda, seja aborto ou qualquer outra coisa? Tem. Tem consequências? Tem sim. Mas eu acho assim que eu conheço pessoas que fizeram e aí fica com aquela culpa, sabe? Por mais que na época, na hora da opção, achou que foi o melhor, mas eu conhecia uma pessoa que ela falou, eu fiz porque... como que ela ia justificar, né, naquela época para os pais, e o namorado também não queria, e ela fez o aborto, mas achou que era uma coisa, faz, tira e acabou. E ela não podia ver uma mulher grávida que ela passava mal. Ela passava mal assim a ponto de sentir que ia desmaiar. E ela tinha muito medo de engravidar. Então eu acho assim, ninguém pode julgar, né? Eu acho que é uma coisa que foi feita e na época foi uma escolha. Mas eu acho que o principal é você entender, né, o que aconteceu e se perdoar, porque não foi um erro, né? Porque senão ela vai carregar isso para a vida toda, até para uma outra gravidez dificultar. É diferente, né? Eu acho assim, se a pessoa tem consciência, se a pessoa tem conhecimento e comete, é uma situação. Se a pessoa não tem e comete, é outra situação. Agora, nós não estamos aqui para julgar ninguém, condenar ninguém. Não é isso, não, nem tá? o espiritismo condena. Vai fazer o que acha que é de sua responsabilidade e acha que é o melhor. O que a gente está fazendo é explicar a situação. Agora, o que a gente pode fazer é orientar as pessoas que eventualmente fizeram o aborto. Então, se a pessoa tem consciência, tem esse conhecimento do que pode estar ocorrendo por trás disso, o que a gente aconselha? Que ela faça se puder uma oração, ou se puder uma missa, para pedir luz para essa criança que foi abortada, para que ela possa ser encaminhada, para que ela possa ser acolhida pelo plano espiritual, né? É o que dá para fazer. Tá? É o que dá para fazer. Então, se puder fazer isso, melhor. Agora, a sensação de culpa, não, aí vai de cada um, né? Sim, é difícil a gente falar. Mas então, se uma pessoa não sabe, o que a gente pode orientar? Que também tenha respeito por essa pessoa
que foi tolhida do seu crescimento aqui na Terra, mas para que ela continue em paz a sua jornada, porque muitas vezes, quando não se faz isso, tendo consciência ou não, dependendo da criança que foi abortada, ou do embrião, ou do feto que foi abortado, ele pode ficar com raiva. E às vezes ele fica perturbando a família, ou às vezes o filho. Uhum. E aí que a coisa fica mais complicada ainda, porque às vezes essa criança ela tem até um instinto um pouquinho ruim. E às vezes quando de repente abortou, faz de conta, abortamos um filho, aí sei lá, 3, 4 anos depois fala, acho que agora nós vamos ter o filho, agora talvez seja o momento, talvez agora é a hora da gente ter filho. A gente tem o filho. Esse espírito dessa criança que foi abortada, se ela não for trabalhada, e se ela for do bem, ela vai embora, tá? Ela vai seguir o caminho. Mas se ela não for do bem, e se ela ficar com aquele instinto de... eu sei que é a palavra forte, mas é de vingança, de ódio, ela vai obsediar a criança. Aí o que acontece? A criança não consegue dormir à noite, fica chorando, tem medo de ficar no escuro, tem muitos pesadelos, vai sempre querer correr para a cama dos pais na hora de dormir. Agora, essa criança, esse espírito abortado, ele pode vir a ser sei lá, uma próxima gravidez, uma próxima concepção? Claro que pode, tudo é possível. E aí ele pode vir assim com essa mágoa, Tudo é possível, e pode vir com essa mágoa, pode vir revoltado, pode vir com ojeriza da mãe ou do pai, ou de quem foi o responsável pela atitude. E é por isso que a gente fala, lembra desde o começo, o filho escolhe os pais. Então, se de repente ele falar, não, eu quero nascer de novo com eles, eu quero ter uma outra chance com eles. E você tolhe a oportunidade. Mas de repente ele vem, sei lá, mais pra frente ele tem uma outra oportunidade de voltar pro mesmo casal. Ou como neto. Então, mas aí o que acontece? Que pode, não é sempre que isso pode acontecer, mas de repente vem um filho com um problema. Um problema físico, um problema psíquico, um problema mental mesmo, e os pais têm muito amor por essa criança. E aí cabe a missão deles de tentarem ajudar essa criança. Né? Entendi. Tá? Então isso pode acontecer, sim. Tá bom? Entendi. E aí, falando de aborto, a gente fala também de perdas de filhos, né? Nessa fase da vida. E eu falo principalmente agora que tá vendo essa guerra aí, caramba, o Oriente Médio lá tá uma coisa meio delicada, muitas mortes, a gente vê essas mísseis, bombas estourando para lá e para cá. Mas você já imaginou a gente perder um filho numa guerra? Não, essa sensação de não conseguir proteger, né? O que a gente poderia fazer? Tipo, um filho que a gente perde numa guerra, num acidente, um filho que suicida, um filho que passa a ter uma doença que é incurável. Como a gente pode trabalhar isso? Os pais, eu acho bem difícil. Eu acho que por mais que falamos ou podemos entender, sei lá, ou saber, né, que tem que manter a energia, que tem que passar tudo isso daí, acho que no momento é muito difícil. Não tem como você, por mais que você conheça, tenha conhecimento da parte espiritual, e você aceitar e falar, não, tinha que acontecer, eu tenho que ser forte. É bem complicado. Então, isso que é importante. Eu acho que o que a gente tem que tentar orientar os pais, que é isso, ninguém aqui é perfeito. E não é fácil enterrar um filho. Não é fácil. Em qualquer uma dessas situações, não é fácil. E a gente tem que ser, antes de tudo, honestos conosco mesmo. Se porventura você tem essa força
né? Se você tiver essa força de poder aceitar como um desígnio de Deus, de que isso era o destino do seu filho, parabéns. Se você conseguir algo desse tipo, parabéns. Mas não é fácil. Pais enterrarem os filhos é alguma coisa que não é natural, ela está fora da ordem natural da vida. A não ser aqueles, né, em idade muito avançada, assim, aí fica mais tolerante. Mas mesmo assim, é muito ruim para o pai enterrar um filho. Mas os pais que perdem nessa situação, o que a gente pode dar de orientação para eles terem força para superar? Se não conseguir, é pedir ajuda, né? Acho que precisa pedir ajuda, não tem como, às vezes, segurar sozinho. De pessoas que têm essa clareza dessa fé, dessa força toda, né? Eu acho que a religião sempre ajuda nesses casos. Sim. A religião sempre vai ajudar a dar um norte, uma orientação às pessoas, mas não é fácil. Eu concordo com você, acho que tem que pedir ajuda, às vezes precisa recorrer a um psicólogo, psiquiatra, terapia, tem que buscar. E é muito, como você disse, né, numa situação de guerra, é muito difícil porque você já não está, você está super fragilizado de tudo que está acontecendo. Aí acontece uma desgraça dessa dentro da tua família. E a energia, né, do país, do local, é muito pesada. Então isso acaba fazendo que você fique cada vez mais frágil, né? Então, mas eu acho assim, o que a gente tem que tomar cuidado é para que a pessoa, no caso os pais, não deixem isso acabar quebrando a família. Uhum. Isso é o mais grave. É difícil? É fácil de superar? Cada um vai ter seu tempo. Cada um vai ter o seu momento, mas se tiverem outros filhos, a vida tem que ter sequência, a gente não pode parar, tem que ter força para dar amor e atenção aos outros filhos. O que não pode é parar a vida pela perda. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é uma situação que infelizmente estava prevista, né? Estava prevista passar por isso que, de novo, tenhamos amor pelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, para que a gente não tenha que perdê-las nessa situação e depois ficar com remorso de eu poderia, ou devia, ou não devia ter brigado, podia ter feito isso ou aquilo por ele. Isso pode acontecer com qualquer um, mas quando é filho, realmente os pais ficam quebrados, né? E aí, nesses casos, no caso de aborto ou de uma perda, uma boa saída também, se a pessoa tiver estrutura e que ajudaria muito, é a adoção. É uma saída boa, é uma saída legal. E espiritualmente, o que significa? De novo, o filho sempre escolhe os pais. Sempre. Então, às vezes, o que acontece, assim, por exemplo, o filho, ele veio para ser nosso filho. Tá? Então ele foi gerado por você, tal, pela gente, e por uma razão, sei lá, ou nós morremos, ou a gente se separou, ou tivemos uma... Não interessa o motivo. De repente esse filho que nasceu, foi gerado por você ou por nós, ele teve que ser cuidado por terceiros. Tá? O que acontece? Então, eu sempre falamos isso no outro episódio. Cada casal, sei lá, a gente já falei, você escolhe umas 5 pessoas com as quais você poderia casar nessa vida. Eu teria outras 5 pessoas para poder casar nessa vida, tá? Das quais nós vimos de relações passadas de outras vidas. Então, você tem 5 pessoas com as quais você tinha muita afinidade, mas nada impede que você conheça outras pessoas nessa vida e tenha afinidades até maiores, tá? Mas quando você tem uma afinidade por uma pessoa de outras vidas, é o lance daquela pessoa, pô, parece que a gente conhece há tanto tempo, pô, nossa, você me entende. É bem isso está muito ligado a vidas passadas. Então, quando o casal se constitui, a criança, ela fala, eu quero ser filho daquele casal.
Mas, às vezes, quando não consegue perpetuar ou desenvolver entre aquele casal, ele vai para um casal que tem alguma relação com a vida dessa criança, alguma relação de vidas passadas. Por isso que a adoção é uma coisa muito legal e é uma coisa muito saudável, mas precisa ter uma cabeça boa para isso. Mas espiritualmente é isso. Se ela não conseguiu ficar com os pais por N motivos, sejam quais sejam eles, se eventualmente ele for por uma outra família, pode ter certeza que essa família está preparada para recebê-la, porque já teve ligações com essa criança em outra criança, porque geralmente assim, né? A criança o pessoal quer adotar, mas quando é adulto ou adolescente é difícil. São esses que realmente são mais carentes de amor, de afeto, e esses que precisam de mais ajuda, né? Tá? Você quer falar mais alguma coisa? A gente estourou hoje no tempo. É isso. Quer falar alguma coisa? Não. Fazer a apresentação. Oi? Não, eu acho que não tem mais nada para falar. Você não quer falar onde a gente está, as plataformas, então? Sim. Então, se fez algum sentido para vocês, né? O que nós falamos, eu vou passar um e-mail, né? Então, se fez um sentido para vocês, vocês repassam isso daí para a pessoa que você ama, né? Então, compartilha, dá um like, comente e podem mandar um e-mail para a gente também no outropontodevista87@gmail.com. Nós temos um outro e-mail que é da Linha Médica, né? Que após o podcast a gente faz o trabalho da Linha Médica, que é outro.linhamedica@gmail.com. E tem o WhatsApp, que é 9927 9485. E se quiserem assistir os outros episódios, nós estamos em várias plataformas, como o YouTube, Spotify, o Podcast Addict, o Deezer, Podcast Pocket Cast, Podbeans, Apple e Amazon. Então é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Eu sei que é um assunto meio... mas eram muitas perguntas relacionadas a isso, então não dá pra gente falar tudo, que o tempo nosso aqui é muito exíguo, mas quem tiver, manda pra gente no WhatsApp, no privado, por e-mail, que a gente vai responder como a gente tem respondido aí pras pessoas, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado a Letícia, ao Ale aqui, ao Túlio do Estúdio Rocha, mais uma vez foi um prazer estar presente aí com vocês, e nós vamos dar continuidade, porque nós vamos falar no próximo episódio também sobre família, tá bom? Então manda aí, entre em contato com a gente, um bom feriado a todos e a gente se vê semana que vem, tá bom? Outro ponto de vista. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.